Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que a expectativa de vida no Brasil e em outros países aumentou muito nos últimos anos? Pois é, a expectativa de vida dos homens em 1980 era de 62 anos e hoje a expectativa de vida é de 73 anos. Para vocês terem uma noção, desde 1940 a esperança de vida do brasileiro aumentou em 31 anos, ou seja, é muito provável que você chegue sim aos 70 anos. Mas como você quer chegar? Com muita saúde, bem fisicamente e psicologicamente? Ou quer chegar aos 70 anos cheio de doença? É sobre isso que vou falar hoje. Como chegar aos 70 anos com uma saúde de ferro. Eu vou te dar 9 chaves para você chegar aos 70 anos em boa forma. Então, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você quer chegar aos 70 anos com uma saúde de ferro, em boa forma? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar 9 dicas. É sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes, você sabe o que é expectativa de vida? Expectativa de vida é a esperança de vida, é o número médio de anos que uma população pode esperar viver. Claro que as condições de vida, elas devem se manter as mesmas desde o nascimento. Calma que eu vou clarear tudo isso aí. Resumindo, a expectativa de vida tem tudo a ver com qualidade de vida, que inclui educação, saúde, assistência social, saneamento básico, segurança no trabalho, índice de violência e por aí vai. Por que países desenvolvidos têm uma população com maior expectativa de vida? Por causa disso tudo que eu te falei. Se no Brasil a expectativa de vida gira em torno de 70 anos, no Japão, por exemplo, a expectativa de vida gira em torno de 85 anos. São 15 anos a mais de vida. Sabendo disso tudo, vamos ao que interessa? Vamos lá então, 9 dicas valiosas para você chegar aos 70 anos em boa forma. Primeira dica, realize exercício de força. Todos os tipos de exercícios físicos trazem benefícios à saúde. Mas pensando no envelhecimento, o exercício de força ele traz mais benefício. O que é o exercício de força? É a musculação, por exemplo. Então, vários estudos científicos têm mostrado que o treinamento de força ela pode diminuir ou retardar a sarcopenia, que é a perda de massa muscular no envelhecimento. E melhor ainda, pode ao invés disso induzir até ganho de força e hipertrofia muscular. Então se você faz apenas caminhada, comece a ir para a academia, puxar um peso, mas é claro, sempre com a ajuda de um profissional de educação física, tá? Mas vamos lá, segunda dica, mobilidade. Ao longo dos anos, vamos ficando com os músculos encurtados, com as articulações mais rígidas. Quando a gente é criança, a gente consegue alongar e alcançar ali a mão nos pés com facilidade. E com o passar do tempo a gente vai ficando mais duro, com dificuldade para pegar as coisas no chão, não é verdade? Comenta aqui embaixo se você consegue ou não pegar algum objeto no chão ali sem dobrar o joelho. Vamos ver aí quem consegue. Quando isso ocorre, começamos a ter aí mais dor lombar, dor nas articulações, por exemplo. Tudo isso por falta de mobilidade, falta de alongamento. É importante, então, fazer alongamento, fazer pilates, yoga, trabalhar ali sua mobilidade pelo menos 30 minutos, 2 vezes por semana, ok? Mas e aí, tá gostando do vídeo? Então compartilha com seu amigo ou com seus irmãos no WhatsApp, né? Para que vocês cheguem junto aos 70, 80 anos de idade, com muita saúde e em boa forma física. Mas vamos lá, terceira dica, descanso. A privação do sono danifica suas células e ajuda no envelhecimento. Ela pode deixar você mais irritado, com menos força, menos coordenação. Quando você não descansa, você apenas passa pelos dias, você não consegue desfrutar seus momentos. Primeira coisa que você tem que fazer então é mudar a tua mentalidade. Vivemos numa sociedade que não prioriza o descanso. Então, quando você colocar o descanso, um bom sono como prioridade em sua vida, todo o resto pode ficar melhor.
Quarta dica, ingerir proteína. Lembra que eu falei que a sarcopenia é a perda de massa muscular ao longo dos anos? Além de realizar o exercício de força, você tem que ingerir uma quantidade suficiente de proteína por dia. Em torno ali de 1,5 grama por quilo por dia. Então, a pessoa de 70 quilos, ela tem que ingerir 105 gramas de proteína por dia. Para você ter uma noção, um bife ali bovino de 100 gramas tem 25 gramas de proteína. Um ovo tem 15 gramas de proteína. O tofu cru, aquela comida japonesa, por exemplo, que eu gosto muito, tem 8 gramas de proteína em 100 gramas ali do alimento. Foi comprovado que a dieta com quantidade adequada de proteína garante uma melhora na densidade mineral óssea, melhora na força e longevidade. Vamos lá, quinta dica, vitamina D. A vitamina D ela protege as membranas celulares contra o estresse oxidativo. Essa vitamina também é essencial para manter a saúde dos nossos ossos. Ela relaciona ao menor risco de quedas e fraturas. Para manter os níveis de vitamina D adequados, você precisa tomar sol com uma certa frequência, por alguns minutos ali todos os dias. Não adianta se expor ao sol ali no verão, vai lá na praia e se achar que só aquele sol das férias vai aumentar a tua vitamina D para o resto do ano. Caso você tenha até o déficit da vitamina D, conversa com o teu médico. Pode ser necessário até a suplementação dessa vitamina. Você já fez exame para avaliar a sua vitamina D no sangue? Comenta aqui embaixo para mim. Vamos lá, sexta dica, mantenha o teu cérebro ativo. Então estudar, trabalhar, passear, viajar, conhecer novos lugares, novas culturas, mantém nosso cérebro ativo. Ficar sentado assistindo televisão o dia todo não vai te levar a uma boa forma física e mental aos 70. Nosso cérebro não pode parar. Viva com propósito, tenha planos, tenha uma vida social ativa. Já viu aquelas pessoas que aos 60 anos começam a fazer, por exemplo, uma faculdade? Isso é precioso para a saúde mental. Muita gente aí fica recriminando. Olha, começou a estudar depois de velho. E daí? E para estudar tem idade certa? Com certeza não. Mas você já é inscrito no meu canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreve e clica no sininho para ativar todas as notificações. Olha quantas informações valiosas, hein? Quantos de vocês me falam todos os dias o quanto tem aprendido com esse canal? E é lógico que isso me dá cada vez mais vontade de fazer mais e mais por todos vocês. Então só tenho que agradecer. Mas vamos lá, sétima dica. Não coma para ficar cheio. Pensa para comer. Faz uma dieta cheia de nutrientes. Coloque fruta, legumes, salada, proteínas, castanhas, azeite, iogurtes, carboidratos integrais na sua alimentação. Uma dieta balanceada vale ouro e te ajudará a chegar aos 70 com muita saúde. Oitava dica, deixe hábitos ruins de lado. Se você fuma, para de fumar. Se você bebe muito, diminua a ingestão. O tabagismo tira em torno de 11 anos de vida de uma pessoa adulta. Olha que prejuízo! E finalmente, nona dica, seja otimista e grato. As pessoas otimistas e gratas têm a crença que o futuro vai ser favorável e assim elas conseguem controlar melhor suas emoções e os seus comportamentos. Conseguem também recuperar de maneira mais eficaz de situações estressantes. Já falei também que pessoas otimistas aderem melhor ao tratamento de doenças, aderem melhor a hábitos de vida saudáveis. Então sorria mais e agradeça mais. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.